Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Estou muito feliz de aqui mais um dia podendo estar junto contigo, aprendendo a palavra do nosso Deus, cada dia mais se aprofundando nessa riqueza que nos ajuda a todo instante a gente vencer cada dia mais as nossas dificuldades. Amém? Hoje nós estaremos lendo os Salmos de número 146 e olha que a palavra de Deus nos diz: Aleluia! Louve, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor por toda a minha vida e cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confie em príncipes, em meros mortais, incapazes de salvar. Quando o espírito deles se vai, voltam ao pó. Naquele mesmo dia acabam-se os seus planos. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor nosso Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. Ele defende a causa dos oprimidos e dá alimento aos famintos. O Senhor liberta os presos. O Senhor dá vista aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor protege o estrangeiro e sustém o órfão e a viúva, mas frustra os propósitos dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Amém. O Senhor é poderoso. Como é lindo a gente poder ver uma palavra tão poderosa, né? Explicando, falando sobre as características deste Deus poderoso que cuida dos teus filhos, que cuida de todos nós nos mínimos detalhes. Possivelmente esse louvor aqui foi escrito na época do retorno dos hebreus, lá do exílio da Babilônia. A gente vê que o Salmo 146 ele é muito rico, né, nessa adoração ao Senhor. Esse cântico, esse louvor, ele começa e termina com a exclamação Aleluia, louvado seja o Senhor. Em todo tempo, meus amigos, nós temos que louvar o nosso Deus, louvar ao Senhor pelos teus feitos, pela tua bondade, pela tua infinita misericórdia para com a humanidade. A gente sabe que essa mensagem avança de uma declaração particular de adoração, a instrução aos leitores a confiarem exclusivamente em Deus. Aqui o salmista está dizendo para mim e para você: confie no Senhor. A gente vê que seguida por vários motivos aqui que mostram a sua dignidade de ser louvado. Entendido no contexto das experiências dos judeus da Babilônia e depois de voltar para Jerusalém, essas declarações elas se tornam especialmente importantes para o povo de Deus. O autor anônimo desse louvor aqui, com sua própria promessa de louvar ao Senhor por toda a sua vida, ele começa assim: Aleluia, louva, ó minha alma, ao Senhor, louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Você consegue se aprofundar nessas palavras? Ó minha alma, louva ao Senhor. Ele está dando uma ordem à sua alma. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei ao Senhor meu Deus enquanto eu viver. Ele está dizendo que todo o período da vida dele, ele adorará ao Senhor. E mesmo que a sua alma não queira, ele está dando uma ordem espiritual a ela: cante ao Senhor, ó minha alma. A gente sabe que existe uma luta muito grande entre carne e espírito. A gente sabe que se a gente não alimentar o nosso espírito, fica difícil de nós seguirmos fielmente ao Senhor. Por isso que é importante a gente cuidar muito mais da nossa vida espiritual para que ela possa subjugar as nossas vontades carnais. Então a gente vê que não importa em que terra, século ou circunstância nós vivemos, todos nós fomos criados com esse propósito de honrar e adorar ao nosso Deus, o Criador do céu e da vida. Durante a vida aqui na terra e por toda a eternidade, é a nossa obrigação, é o nosso chamado a gente adorar ao Senhor, buscar o entendimento em nosso Deus e ajudar a humanidade que está se perdendo. Então a gente vê que a impressionante cena celestial de Apocalipse 4 e 5, que apresenta o céu como um ambiente de adoração incessante a Deus, que busquemos nosso lugar naquele coro celestial. Nós temos que entender com nossos olhares espirituais que um dia nós estaremos adorando ao Senhor pessoalmente. Isso vai ser maravilhoso.
Então aqui, continuando no verso 3 e 4, ele diz: não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em que não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Aqui ele está dizendo para que nós não venhamos confiar na força do homem. Isso eu posso englobar, eu posso falar em todos os homens, principalmente em nós mesmos. Não devemos colocar nossa esperança no homem, porque não há salvação no homem, e sim somente no Senhor. O homem veio do pó e ele voltará ao pó, e o Espírito veio de Deus e voltará para Deus. Agora a nossa alma, eu e você, temos a obrigação de caminhar nos caminhos do Senhor para que tenhamos essa salvação. A palavra de Deus diz que há duas portas, dois caminhos. Uma que é estreita, difícil, mas que conduz à salvação. E outra que é larga, sem compromisso. Pode fazer o que você quiser, mas que te leva à perdição. Então a gente vê que o povo de Deus, antes de serem levados lá para a Babilônia, os judeus eles haviam debatido sobre alianças políticas e militares, enquanto profetas como Isaías e Jeremias imploraram para eles confiar em Deus. A gente lembra, quando a gente lê lá em Isaías, em Jeremias, eram profetas que clamavam a Deus, que gemiam no meio do povo: ei, acreditem no Senhor, volte para os caminhos de Deus, se arrependam do mal, se arrependam dos pecados e iniquidades e voltem para um caminho de conserto. Eles imploravam ali para que eles confiassem em Deus. E esses versos aqui ficam em contraste com o resto do louvor, que fala dos motivos de confiar no Senhor. Então a gente sabe, irmãos, que ainda existe muitos homens e mulheres de Deus que estão fazendo esse compromisso de passar a humanidade o caminho correto. Assim como Isaías e Jeremias fizeram no passado, ainda existem Isaías e Jeremias do presente, desse momento, que estão clamando e falando: povo de Deus, humanidade, não se corrompa. Humanidade, conserte os teus caminhos, se arrependa do mal, se arrependa do pecado, volte para os caminhos de Deus, ou vá para os caminhos de Deus. Então a gente vê que a palavra de Deus ela é fiel em tudo, meus amigos. Continuando no verso 5 ao 7, ele diz assim: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. Quando a gente fala sobre as bem-aventuranças, as expressões que significam a felicidade espiritual, normalmente pensamos sobre as palavras de Jesus na abertura do Sermão do Monte. Vamos ler lá em Mateus 5, a partir do 3, o que Jesus fala. Ele diz assim: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. E bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegre-se, regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Olha que palavra incrível! Olha o que Jesus está dizendo para mim e para você, meus amigos. Você consegue compreender como é poderoso o que Jesus fala, as dicas que ele diz aqui para mim e para você, para que tenhamos uma vida digna?
para que nós tenhamos a misericórdia do nosso Deus, a recompensa do nosso Deus, a herança do nosso Deus. Ele começa bem-aventurado. Bem-aventurado nada mais é do que aquele que desfruta nesta vida ou após a morte terrena. Morte terrena é essa morte aqui. Essa morte é a mais simples. Essa morte, nós viemos para a terra, cumprimos o nosso propósito e Deus nos recolhe. Mas aqui o Senhor está falando bem-aventurado aquele que vai desfrutar da vida após a morte terrena. A vida depois das bem-aventuranças divinas. Aquele que vai usufruir de um estado de santidade e graça celestial. É isso que Deus está falando através de Jesus Cristo. Se você tiver essas características aqui, os que choram na presença do Senhor, eles vão ser consolados. Os humildes, aquele que não tem altivez, aquele que não tem soberba, aquele que ajuda o próximo, independente de circunstância, esses receberão a herança do Senhor. Aqueles que têm fome e sede de justiça, fome e sede da palavra de Deus, fome e sede da presença do Deus Altíssimo. E o que ele diz? Eles serão satisfeitos. Quer dizer, o Senhor vai trazer o pão do céu ao seu coração para que você se alimente da presença dele. Aquele que tem misericórdia do seu próximo, aquele que tem misericórdia de situações do povo, esses obterão misericórdia também. Porque nós não somos justos, meus amigos. Nenhum ser humano sequer na terra é justo. Mas aquele que anda pelos caminhos do Senhor obterão misericórdia, serão justificados por Jesus Cristo. Aqueles que são puros de coração, eu e você temos que ter pureza no nosso coração. Temos que limpar toda a maldade, tudo aquilo que afasta as nossas vidas da presença do Deus Altíssimo. Porque olha, está dizendo aqui, se você tiver um coração puro, vocês verão a Deus. Olha essa palavra. Se você tiver um coração puro, você verá a Deus. Não só sentirá, mas verá a Deus naquele grande dia. Bem-aventurados os pacificadores, aquele que conserta uma situação adversa, uma situação opressora, ofensiva, ostensiva. Aquele que conserta, meus amigos, aquele que traz a paz, estabelece o reino do Senhor aqui na terra. Esses serão chamados filhos de Deus. E se você é perseguido por causa da palavra de Deus, se você é zombado, se você é caluniado, se as pessoas não te dão ouvido, se as pessoas não creem no que você está dizendo através da palavra de Deus, olha que Jesus Cristo diz para essas pessoas, para mim e para você: alegrem-se, regozijem-se. Ele está dizendo você se animar, mesmo que as pessoas te caluniem, mesmo que as pessoas te insultem, dizendo que você é um louco, que você está falando balela, que você não está falando nada com nada, mesmo que as pessoas não te dêem ouvidos. Jesus Cristo disse isso: alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa, a recompensa que está nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês, e eles venceram, e eles estão comigo. Amém? Essa é a promessa, meus amigos, a promessa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente vê que essa linguagem, porém, é muito comum nos Salmos, aparecendo em quase 20 louvores, dizendo sobre a bem-aventurança. Então a gente vê que o salmista aqui declara o lado positivo da bem-aventurança, que inicia o livro. Bem-aventurado. Ele acabou de iniciar o Salmo 1 dizendo: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios e não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Eu e você sabemos, meus amigos, o que nós podemos e não podemos. Nós sabemos onde o Espírito Santo de Deus habita, onde ele não habita, aonde nós podemos estar, onde nós não podemos estar. Uma coisa é você ir num lugar e levar a palavra de Deus sobre a vontade do Espírito Santo de Deus, sobre a permissão do Espírito Santo de Deus, e outra coisa é você estar num lugar onde não habita o Espírito Santo de Deus para você desfrutar daquele momento, para você desfrutar de coisas que não provêm de Deus. Eu e você sabemos lugares onde nós podemos pisar e frequentar e onde nós não podemos frequentar, onde desagrada o Espírito Santo de Deus.
Então por isso que ele diz, bem-aventurado o homem que não faz essas coisas, que não dá ouvidos aos ímpios, aquele que não tem a prudência de Deus e não tem a palavra de Deus como fundamento no seu coração. Então o salmista ele inicia dizendo, ei, presta atenção para quem você abre o seu coração, presta atenção para quem você pede conselho, porque se ele não estiver fundamentado na palavra, ele não vai dizer o que é bom. Se ele não está fundamentando, se ele não tem Deus no coração, os princípios da palavra de Deus, com toda certeza ele não vai te ajudar. E se você frequenta o caminho desses pecadores, o caminho dessas pessoas que não têm Deus, você será como eles. É isso que o salmista está dizendo. Então a gente vê que, em defesa dessa afirmação, sabe, da felicidade daqueles que confiam em Deus, o autor aqui, o salmista, ele continua com uma série de declarações sobre a compaixão do Senhor para com as pessoas que parecem infelizes. Ele diz aqui no verso 7 ao 9, o Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. Olha o que ele está dizendo, o Senhor sim liberta os encarcerados. Se você está preso sobre alguma situação, sobre algum tipo de sentimento ou de trauma, há libertação em Deus para a tua vida. O Senhor abre os olhos dos cegos. Ele não está dizendo aqui da cegueira, ele não está dizendo de um problema físico, de uma enfermidade. Ele está dizendo, abre os olhos dos cegos, que é aquele que não está enxergando o mundo espiritual, aquele que não tem deficiência, mas não consegue enxergar. Então ele está dizendo que o Senhor sim levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, aquele que ainda não tem raiz, aquele ainda que não está fundamentado na palavra de Deus, aquele ainda que precisa ser enxertado. Ele ampara o órfão e a viúva. Porém, o caminho dos ímpios, esses que não querem nada com Deus, que não têm Deus no coração, que não têm tempo para Deus, esses têm o caminho transtornado. Então é difícil a gente achar felicidade nas circunstâncias descritas nesses versos. Então se você ainda não consegue enxergar no mundo espiritual, se você ainda tem escamas nos teus olhos e não consegue compreender a riqueza da palavra de Deus, é momento de você se colocar na presença do Senhor e ver o que você precisa corrigir na tua vida. Se você está encarcerado sobre alguma situação, se você está preso sobre algum tipo de sentimento, sobre algum tipo de trauma, sobre algum tipo de palavra maldita, eu não sei. Ainda dá tempo de você se apresentar ao Senhor para que Ele liberte a tua vida desse problema. Se você está abatido, você pode dobrar o teu joelho e clamar ao Senhor, e o Senhor pode te levantar com a tua destra. Porque o Senhor ama aquele que abre o teu coração. O Senhor ama aquele que se arrepende do mal e quer ter uma vida digna com Ele. O Senhor guarda o peregrino, o Senhor ampara o órfão e a viúva. Então, esses versos aqui dos Salmos estão nos trazendo a receita, o que nós devemos fazer para encontrarmos Deus. No mundo, os encarcerados, os cegos, os abatidos, os órfãos, as viúvas, eles não são vistos como felizes e abençoados. Mas a perspectiva do salmista é outra. Ele entende que mesmo quando o mundo despreza essas pessoas, mesmo quando essas pessoas estão vivendo nessas situações, mesmo quando as pessoas viraram as costas, o Criador do universo, o Deus Altíssimo, o Senhor Todo-Poderoso, Ele se preocupa com elas. A felicidade não está nos homens fortes, nem em ser visto como fortes pelos homens. A vida abençoada é da pessoa que confia no Senhor em todos os momentos e em todas as circunstâncias. Esse é o bem-aventurado. Continuando no verso 10, ele fala assim: o Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração, para sempre. Para sempre o nosso Deus reina. Aleluia, louvado seja o Senhor. O eterno Deus permanece em contraste total aos homens poderosos, descrito lá nos versos 3 e 4. Nosso Deus, Ele é eterno. Os homens, eles morrem, e seus trabalhos e projetos morrem com eles. Nada pode levar.
mas Deus reina para sempre. A palavra de Deus fala, pode passar terra e céu, mas a minha palavra não há de passar. O que Deus falou sobre a sua vida não há de passar, vai se cumprir, desde que você esteja na vontade do Deus Altíssimo. Amém? Sião, o monte do templo de Jerusalém, representava simbolicamente o trono de Deus. Quando eles falam essa expressão lá em Sião, Monte Sião, é onde era representado simbolicamente o trono de Deus. Enquanto as grandes cidades dos impérios da época tinham seus diversos deuses, o verdadeiro domínio pertencia e ainda pertence ao único verdadeiro Deus, o eterno Rei. Adorado pelos judeus em Jerusalém, é o mesmo que continua reinando hoje e para todo sempre. Séculos depois da composição desse salmo, o apóstolo João registrou as palavras do Senhor lá em Apocalipse 1:8. E olha o que ele diz a respeito do nosso Deus: Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele é o único que pode dizer essas palavras, meus amigos. Eu sou o princípio e o fim. Alfa é a primeira letra do alfabeto judaico. Ômega é o último. Então eu sou o princípio, eu sou o fim, eu sou o início, eu sou o fim. Tudo pertence a mim, diz o Senhor Deus, aquele que é, que fez as coisas passadas, aquele que é imutável, que era, que fez as coisas passadas e que há de vir, que fará as coisas futuras. O Todo-Poderoso, nosso Deus. A Ele seja dado a todo o nosso louvor. Louvado seja Deus para toda a eternidade. Que eu e vocês podemos compreender a riqueza desse salmo, a riqueza do nosso Deus, aquele que é, que era e que há de vir. Esse é o Deus que servimos. Amém? Que Deus te abençoe. Esse é o salmo de hoje. Eu creio que foi edificante a tua vida. Eu creio que tocou no seu coração, trouxe esclarecimento a muitas coisas. Por isso, não despreze a palavra de Deus. Medite nela dia e noite. Eu creio que o Espírito Santo de Deus vai trazer para você revelações específicas daquilo que você tem que fazer da tua vida. Tá bom? Dobra o teu joelho, converse com Deus. Aquilo que nós lemos lá em cima, para um homem ser bem-aventurado, homem eu digo contexto geral, homem e mulher, crianças, senhores, todos, faça uma reflexão daquilo que está aprendendo a tua vida de caminhar com o Senhor. Porque Deus tem um alimento espiritual sobre a tua vida, basta você simplesmente rasgar teu coração perante Ele. Amém? Que Deus te abençoe. Não se esqueça de entrar na página, curta a página, compartilhe entre as pessoas que necessitam ouvir essa palavra. Eu creio que Deus vai abençoar a tua vida. Fique com Deus.